Ó, bom dia mais uma vez para quem está em casa, para quem está na sala. Todos com cadernos apostos. Nós vamos iniciar hoje a segunda aula do judô, segunda e última, né? Na última aula eu falei do histórico, do objetivo e eu acho que benefícios. Hoje nós vamos estudar outras coisas. A primeira delas é a graduação. Deixa eu... Graduação. Do judô ainda. Na segunda aula, lembra que eu disse a vocês que iam ser 2 aulas? A graduação vai variar, vai depender de várias situações. Como? Nem tem o extensor, né? Vocês estão vendo se tem algum extensor aqui embaixo? Não, você é extensor, mas tem nada a ver. Eu escrevo. Já sei a extensão? Não. Ó, alguns critérios que vão definir a graduação de cada ator. Pronto, como eu disse aqui na sala, vocês de casa. Alguns critérios que vão poder classificar cada judoca, né? Então, como se fosse eles precisam ter determinadas características para conseguir uma faixa específica. Então, ele vai ter que ter a idade apropriada para a faixa, vai ter que ter o tempo de treino também apropriado para aquela faixa. Se ele só treinou um dia, ele não vai poder já ser faixa marrom. Então, ele tem que ter bastante tempo de treino para poder ele conseguir as faixas que vão surgindo. Além disso, ele vai ser avaliado conforme o seu comportamento durante os treinos. Se ele for um aluno que, durante os treinos de judô, está desrespeitando o professor, os colegas, ele, consequentemente, não vai conseguir uma graduação nem tão cedo. Então, no momento que ele aprimora o comportamento, ele já vai conseguindo um bônus para conseguir suas graduações. No judô, existem 2 tipos de divisões de graduações. Vou escrever ali no quadro para vocês. Quem? Mira só está dando aula ao oitavo agora. Não, dia de ontem. Ok.
carga horária dela é menor que a minha. Pronto. Existem essas duas graduações. A mudança, parece que eu estou falando. Tem que anotar isso aí, Luana. Você anota se você quiser. Vai ter atividade depois. A mudança são faixas antes da faixa preta. Até a marrom, a pessoa é considerada mudante. Não, tem calma. E a iodancha são faixas que vêm da preta para frente. Então, mais para frente, a gente vai ver quais são essas faixas que tem aí. Sim, os iodancha, eles têm as faixas deles são divididas em dan. Primeiro dan, segundo dan, terceiro dan, um dan. Ou grau. Deixa eu ver se alguém falou aqui que eu escutei um barulhinho. Pronto, a gente vai chegar agora na questão mesmo das faixas. Onde? Vou botar aqui de novo. A branca é a faixa inicial, independente da idade. Em algumas centros de treinamento, depois da pessoa vai passar pela cima, mas ela quando começa muito criancinha, aí vem a azul também, que também é pequenininho. Amarela. Bom, amarela, se você já tiver, parece que é 12 anos, aí quando tiver concluído o treinamento da faixa branca, ela pode passar para a faixa amarela. Aí tem laranja. A preta, pronto. Então a gente vai ter a faixa branca para iniciantes, independente da idade, iniciou a treinar judô, começa com a faixa branca. Se a pessoa iniciar muito criança, assim, 4 anos, 3 anos, ela vai passar pela faixa cinza e pela faixa azul. Se ela já iniciou com uns 12 anos, ela já pode passar da branca para amarela. Aí a gente vem. Vou começar contando só sobre amarela. Branca, amarela, laranja, verde, roxa, marrom e preta. A preta, ela tem alguns anos que eles vão construindo para poder chegar na faixa coral. Então, eles passam por dans. Eu coloquei aqui, dan. Então, até o 10º dan, se eu não me engano. Aí vai variando, né? Sexto dan já vai, parece que ele já muda para coral. A coral é branca com vermelha, tá? Esse que vocês estavam vendo, me equivoquei, não coloquei qual era a cor, mas é branca com vermelho. E a última é a vermelha. Aí dentro desses dans é que eles vão ficar dividindo entre preta, coral e vermelha, para ver qual é a categoria que ele vai se encaixar. Não vai ter, é trabalho.
Pronto. Aí aqui tem especificadamente cada faixa. Em algumas situações, geralmente é mais questão de quando é uma instituição muito grande de treinamento, aí eles ficam tentando demorar mais para que a pessoa mude de faixa, então eles colocam, feita essa faixa coral, eles colocam um grau na faixa, que é branco, grau cinza. Fico misturando duas cores. Mas nem todo lugar faz isso, não. É mais no Japão que faz isso. Aí vem, a partir de 4 anos, né? Essa cinza. Como eu tinha dito a vocês, ó, amarelo é 9, não é 12, tá? 9 anos. A partir de 9 anos já pode ser amarelo. Aí, 11, laranja, 12, verde, 13, roxa e 14, marrom. Só que, para ele chegar na faixa preta, ele tem que ter no mínimo 18 anos. Então, ele vai ficar 4 anos na faixa marrom. É mais por experiência, né? Não vai passar uma pessoa de 14 anos para ser faixa preta. Ela não, qual a experiência que ela vai ter de judô? Quando, olha, no mínimo 16, né? Nem 18, é 16. Mas a pessoa tem que ficar 2 anos com ela. Aí depois, com 20, ela pode passar para o segundo. Com 25, passar para o terceiro. Com 31, passar para o quarto. E com 37, passar para o quinto dan. Dan, eu tinha dito aqui. Depois do quinto dan, a gente vem para o sexto dan, que aí vai ser quando ele vai pegar a faixa coral. Aí ele passa ainda dos 44 anos, ele tem que ter no mínimo 44 anos para ter essa faixa coral. Aí depois ele vai para o sétimo dan, com 52 anos. Pro oitavo dan, com 60 anos. Nono dan, com 69 anos. E décimo dan, com 78 anos. Por quê? O meu professor lá na faculdade, eu não sei qual era o dan dele. Não sei se ele era sexto, sétimo ou oitavo. Não sei qual era o dan dele. Mas ele tinha essa faixa coral. Quando ele ia dar aula, a gente, ele ia com a faixa coral. Hoje em dia ele é falecido. Pegou corona aí. Ele já pegou a faixa vermelha. A vermelha não pegou. E ele, eu acho que ele devia ser sétimo dan por aí. Acho que ele não tinha 60 anos ainda não. Aí, uma curiosidade para vocês. Só uma pessoa conseguiu o 10º dan, foi o 11º, foi o 12º dan. Tem 2 extras, que são concedidos a pessoas que se destacaram bastante no judô. Uma delas é Jigoro Kano, que foi o criador do judô. E outra parece que é uma mulher, se eu não me engano, que eu já estava lendo uma vez, mas fugiu da mente agora, se foi isso mesmo. Mas eu sei que Jigoro Kano tem esse título maior. A gente tem agora as partes da roupa que vai compor o kimono, que é também chamado de judô. A gente vai ter o casaco. Vou botar ali no quadro.
Pronto. Essas são as vestes do judô. Em cada parte dessa veste, a gente vai ter a lapela, que é a parte da gola, que é onde também tem muita pegada na hora de fazer as projeções. Tem a manga, que é essa parte daqui, o escuta. Tem também a abertura da manga, tem a parte inferior do kimono, do casaco, que é a partezinha daqui de baixo, e a parte de abertura da calça. Essas partes estratégicas, elas vão servir para essas pegadas que eu falei, que são a pegada na hora de fazer a projeção. Aí a gente vai agora para as regras. Deixa eu desenhar o tatame ali para vocês. Vai ficar um pouquinho ruim de vocês entenderem, porque é colorido aqui. Pronto. Essa parte aí, que eu desenhei, é o tatame. É o local onde são realizadas as lutas em competições. Então, ela é dividida da seguinte maneira. Essa parte que eu deixei em branco ali é a área de combate. É dentro dessa área que acontece a luta do judô. A parte de fora, em vermelho, é a zona de perigo. Então, ele não pode estar tocando com o pé nessa parte. E a parte azul é a área de segurança. Então, o objetivo da pessoa que está lutando judô vai ser o quê? Conquistar o ippon, a gente até já viu isso na outra aula, conquistar o ippon através de uma imobilização de 30 segundos ou se ele conseguir projetar esse adversário e ele cair com as costas diretamente no chão. As lutas, elas têm cerca de 5 minutos e é isso. Aí tem as pontuações são um pouco chatinhas. E é a seguinte maneira. Vazare. Aí tem Yuko. Pronto, tem outro, cadê? Kaku. Oi. Karatê. Eu não sei muito sobre karatê, não. Mas nem tudo é tão fácil, né? Talvez o karatê seja mais difícil porque tem mais golpes com mãos, pernas. No judô não tem muito de chute de soco no karatê. Vê, um vazare é um ponto como se fosse um ippon incompleto. Não é, lá no judô não tem isso de ponto, um ponto, dois pontos. Ele é pontuado dessa seguinte maneira. Então, é um ippon incompleto.
exercício complexo em braço. O Yuko vale 1/3 do ponto. 6. E um Kakô, cadê? Vale 1/4. O Ipom é um ponto completo, certo? Ipom é um ponto completo. Se ele conseguir um vazare, ele só conseguiu, como vamos dizer, meio ponto. Que vale meio ponto de um Ipom, vazare, vamos conseguir meio ponto. Aqui, meio ponto. O Yuko vale 1/3. O Kakô vale 1/4. E o Ko é quando ele derruba o adversário de lado. Kakô, quando ele cai sentado. Vazare, cadê? Vazare é só meio ponto mesmo, é quando ele não aplica a técnica perfeitamente. Aí tem penalizações. Shido, que é uma penalização mais fraquinha. O Shui, que é aplicado em casos graves, ou quando um lutador recebe 2 Shidos. O segundo Shido, ele vai receber um Shui. Keikoku é quando ele já tem um Shui e recebe um Shido. Isso aí vocês nem se preocupem, porque eu não vou botar na atividade não, isso aí é só mais para vocês saberem mesmo. Não adianta vocês ficarem, meu Deus, e agora? Hansuku Makei é uma inflação aplicada em casos graves. Aí ele vai ser expulso e a vitória vai ser para o adversário. As técnicas de judô, elas podem ser divididas em Nage-waza e Katami-waza. Nage-waza, o praticante ele vai aplicar essas técnicas em pé. E Katami-waza, ele vai aplicar as técnicas em solo. No caso, é como se fossem técnicas de imobilização. Uma são técnicas de projeção e outra é de imobilização. Teuasa são técnicas de braço. Te significa braço. Então, Teuasa são técnicas de braço. Koshi são técnicas de quadril. São técnicas onde ele vai rodar o adversário sobre o quadril. Ashiwasa são técnicas de perna. Então, ele vai colocar o pé